Sobre a prevenção ou a reabilitação na musculação, como isso ocorre? Primeiramente, a gente tem que entender a diferença do alongamento e o flexionamento. O alongamento, ele é um trabalho submáximo. O alongamento, ele vai facilitar o seu movimento. O alongamento não previne lesão. O alongamento não melhora o seu flexionamento. Ele vai simplesmente facilitar o seu movimento. O flexionamento, ele é um trabalho máximo. Ele vai chegar no limiar de excitabilidade do fuso neuromuscular e dos órgãos tendinosos de Golgi. Por ele ser uma atividade, um trabalho máximo, ele pode te gerar alguns prejuízos. Por exemplo, se você faz o flexionamento, a busca da flexibilidade muscular de forma estática, isso pode te gerar alguns prejuízos como perder força explosiva, às vezes impulsão na vertical, em caso de membros inferiores. E se for de forma dinâmica, isso pode te gerar alguns malefícios também pré-treino. Por quê? Você pode perder amplitude de movimento a nível agudo, porque a nível crônico, assim como a musculação, você vai ganhar uma flexibilidade muscular, uma amplitude de movimento maior na prática diária ao longo do tempo. A grande questão de você saber disso é que se no alongamento, ao invés do alongamento, você estiver fazendo flexionamento, e isso for pré-treino, isso pode complicar o seu treino, isso pode atrapalhar o seu rendimento. E se você buscar essa intensidade após uma ativação de musculação, então você treinou peitoral, e aí você termina o treino, vai lá e vai buscar flexibilidade peitoral, isso pode te gerar uma contratura ou até mesmo uma lesão. Então a gente tem que tomar cuidado. O ideal seria você alongar pré-treino para poder treinar e buscar o flexionamento de membros opostos ao treinamento. Então se você for treinar peitoral, membro superior de forma geral, busca flexionamento de perna e vice-versa. Agora falaremos sobre os efeitos da liberação miofacial. A liberação miofacial que veio em uma época onde o alongamento estava sendo mal interpretado. Porque antigamente se falava muito que o alongamento ele diminuía a sua força no treino. Na verdade, não. Ele não deve fazer isso. Existem níveis. Eu vou mostrar para vocês e a gente vai classificar ele em 5, de 0 a 5, como uma recomendação para você que está assistindo esse vídeo. Existe um livro do Stélio Dantas sobre alongamento e flexionamento. Procura saber sobre ele, é um livro muito bacana e de fácil entendimento. Lá ele ensina sobre isso. A liberação, ela vem em uma época onde o alongamento estava sendo mal interpretado e mal utilizado. E ao invés do alongamento, eles buscavam o flexionamento. Isso comprometia o treino de força. Então, era muito comum chegar nas academias de musculação e você ver rolos de espuma jogado ali e a pessoa utilizar esse rolo de espuma. Mas isso acabou se banalizando um pouco. Então, eu vou falar um pouco sobre os efeitos da liberação miofacial e como eu posso utilizá-la na prevenção da dor lombar. Eu trouxe aqui alguns artigos que falam sobre a liberação miofacial assistida. Que existem alguns artigos. Veja bem, a liberação miofacial, ele é um estudo muito recente. Ele tem uns 10 anos, 15 anos estourando. Isso é recente, então ele não é teoricamente comprovado cientificamente. Mas existem relatos de melhora, depoimentos de melhora através da liberação. Obviamente que a liberação ela vai aliviar e vai melhorar a sua dor, mas a causa da dor você só vai tratar ela na musculação. Então, assim como a acupuntura, de repente ela não tem uma comprovação científica, ou até mesmo os remédios de homeopatia, existem relatos e depoimentos de melhora comprovados. Então, mesmo que a liberação miofacial não tenha a comprovação científica, também não tem uma comprovação científica dizendo que ela não presta. Tranquilo? Mas existem relatos. E contra fatos não há argumentos. Tranquilo? Então eu trouxe aqui alguns artigos para citar para vocês sobre a terapia manual assistida e também trouxe a autoliberação, que é a que você possivelmente vai utilizar mais. Nesse artigo da autoliberação, eles
utilizaram os parâmetros de dor e de amplitude do movimento. E eles perceberam o seguinte, que o benefício da liberação com maior evidência, ele é o alívio da dor muscular. Eles pegaram vários estudos e compararam a dor e a amplitude do movimento. 7 dos 8 estudos que avaliaram a dor e desconforto mostraram uma redução em curto prazo, numa dose mínima de 90 segundos por músculo. Veja bem, o artigo disse uma dose mínima de 90 segundos. Em nenhum momento ele disse que se você fizer 10 minutos é melhor do que 90 segundos. Ele apenas citou que em uma dose mínima de 90 segundos, 7 dos 8 artigos avaliados demonstraram uma melhora na dor tardia aguda. Já na amplitude do movimento, os estudos mostraram uma melhoria, porque, digamos que facilitou o movimento, porém os resultados foram inconsistentes e altamente variáveis. Então ele não tem um efeito significativo no desempenho do exercício. Só que se a gente pega esse próximo artigo aqui, ele fez o quê? Ele comparou agora a liberação miofacial e o alongamento. Esse desenho maior aqui, esse gráfico maior, ele representa o Forest Plot, que é uma comparação. Então ele comparou a autoliberação, com uma dose mínima de 90 segundos, e o alongamento, ambos pré-treino. E o resultado, veja só, o losango aqui, ele está no meio. O resultado foi similar. Ou seja, anteriormente, nesse artigo anterior, que eu falei que a amplitude do movimento ela demonstrou uma melhora, na verdade, ela facilitou o movimento, ela não teve uma melhora na amplitude do movimento. Então, assim como nesse artigo apresentou que o alongamento e a liberação tiveram o mesmo resultado, a gente consegue utilizar essas respostas e interpretar o artigo anterior. Obviamente que não devemos generalizar os casos através do uso de um artigo, ou 2 ou 3, pois, além das dores serem multifatoriais, nós temos também a questão da individualidade biológica. Então, a única forma de você ter certeza é você botando em prática aquilo que eu estou mostrando para vocês. Pois bem, agora eu vou apresentar para vocês os resultados que esses artigos nos apresentaram. Então, eu tenho o tipo de aplicação, a duração por região e o resultado. A autoaplicação miofacial em uma dose leve para moderada, não muito intensa, mas com uma dose mínima de 90 segundos, ela apresentou uma grande melhora na dor tardia aguda. Já a aplicação mais intensa, assistida através de uma manipulação de um profissional, com uma dose mínima de 2 minutos a 5 minutos por região, com intervalos de 30 segundos, ela também apresentou uma melhora significativa na dor tardia aguda. Tranquilo? Então, se você faz uma autoliberação com uma dose mínima de 90 segundos, ou uma terapia manual assistida, com alguém te pressionando ali, mais intensa de repente, com uma dose mínima de 2 minutos, ela vai também apresentar uma grande melhora, uma melhora significativa na sua dor tardia. Agora vamos falar sobre anatomia. Eu coloquei aqui o músculo do glúteo em destaque, porque nem sempre onde está a dor é a causa da dor. Vocês vão reparar que a maior parte, ou os maiores relatos de dores lombares, está relacionado à fraqueza do glúteo. Por que eu falo isso? Nós temos o músculo do glúteo, certo? Ele se divide em médio inferior e médio superior, ou inferior e superior, como você quiser chamar. A parte inferior do seu glúteo máximo, ele tem a função de extensão do quadril. Então, quando você levanta, quando você faz agachamento, levantamento, quando você entra e sai do carro. Já a parte superior, ele tem a função de rotação externa e abdução do seu quadril. Só que o que acontece? Embaixo deles existe um grupo de OOGGPQ, que são grupos musculares rotadores externos do seu quadril. E existe um músculo aqui chamado piriforme, que é esse titico de músculo aqui que está destacado com uma cor diferente. Esse bendito músculo, quando você tem uma alteração de quadril e algo
mexe no seu comprimento, ele pode te gerar uma dor. E é uma dor terrível, que muitos similam ela com a dor do ciático. Essa dor ela é chamada como dor glútea profunda. O que acontece? Muitas vezes as pessoas, por motivo de tensão ou por assumir uma postura para vencer a ação da gravidade, sofrem uma alteração no quadril. Quando esse quadril tem essa alteração, possivelmente ele vai para frente e para trás, porque o quadril ele se desloca em movimentos pequenos, mas ele se desloca. E isso traciona essa musculatura. E se eu não tenho um glúteo máximo, principalmente o feixe superior bem treinado, ele pode acabar, além de estar sendo tracionado, auxiliando o músculo, que vai fadigar precocemente, ele também pode estar auxiliando o glúteo máximo a fazer a função que teoricamente ele deveria estar fazendo e o músculo do piriforme apenas complementando o movimento. Mas para isso, conforme eu disse, toda vez que eu tiver essa alteração no comprimento, eu preciso que você entenda essa parte, porque a gente vai precisar dela na parte prática. Então toda vez que o músculo ele tiver uma alteração no comprimento, ele vai sofrer com a sua funcionalidade. Só que para isso a gente tem que entender alguns conceitos básicos que eu separei aqui para vocês entenderem sem muita nomenclatura, porque esse curso é tanto para um profissional quanto para uma pessoa que apenas quer acabar com sua dor lombar. Na musculação a gente tem dois tipos de grupos musculares, e aí nós temos um conceito básico que classifica o exercício, os grupos musculares do exercício. Só que eu separei aqui o motor primário e o motor secundário. O motor primário é o músculo agonista, é o principal músculo que está gerando aquele movimento. Então, quando eu faço uma flexão de braço, eu tenho como agonista o meu bíceps. Como eu faço uma extensão de braço, eu tenho como agonista o meu tríceps. Acontece que eu também tenho um motor secundário, que é o sinergista. O músculo sinergista, ele é estilo o carregador de celular do Paraguai. Você coloca, ele faz a função, mas uma hora, meu amigo, vai dar merda. Então, são grupos musculares que deveriam estar complementando aquele movimento e que acabam dominando toda a ação. Então, a gente vai entender isso na prática, porque o glúteo máximo, que deveria estar exercendo a sua função, por motivos de alterações musculares que comprometeram a sua funcionalidade, ele acaba pedindo ajuda a músculos sinergistas. E um deles é o piriforme, que muitas vezes, além de estar auxiliando o glúteo máximo na sua função, ele também vai estar sendo tracionado devido à sua alteração de quadril. Veja na prática como podemos aplicar o alongamento, a autoliberação miofacial e a atividade, a execução do exercício para que eu possa acabar de vez com essa dor lombar. Confira na próxima aula.